Olá, viva! Bem-vindos ao Vai Dar uma Curva. O meu nome é Rafael Oliveira e esta semana vamos falar sobre as alterações climáticas e o impacto que estas têm no turismo, na gastronomia e nos vinhos. Não fossem estes os temas que o nosso programa todas as semanas aborda aqui na Antena Minho. Já sabe, todas as sextas-feiras, depois do noticiário do meio-dia, aqui em 106.0 na Antena Minho, ou depois em podcast ou no YouTube da Phil Travel Minho. Connosco para falarmos um bocadinho sobre as alterações climáticas e o impacto que essas têm, principalmente na nossa região do Minho, temos connosco o engenheiro Mamed Alonso. E eu vou fazer aqui uma apresentação breve tua, Mamed, se eu estiver errado em alguma coisa, corrige-me. É coordenador do Centro de Informação Geográfica do IPVC, na ESA do IPVC, é membro do Conselho Académico do IPVC, membro da Comissão de Curso de Engenharia do Ambiente, coordenador pedagógico do curso de pós-graduação em Sistemas de Informação Geográfica Municipal e foi responsável pela coordenação dos trabalhos conducentes à elaboração do Plano Integrado da Adaptação às Alterações Climáticas do Alto Minho. Depois tens mais uma série de coisas, mas não vale a pena entrarmos por aqui, senão perdíamos metade do programa a falar sobre isto. Mamed, obrigado por estares aqui hoje. Obrigado a nós pelo convite. Antes de mais, quero dizer que é sempre um prazer enorme ouvir-te falar sobre, seja o que for, mas principalmente sobre esta temática que trazemos aqui hoje. Muito obrigado, é bom ter aqui um transmontano. É verdade, convicto. Convicto. Mamed, eu vou-te fazer logo assim uma pergunta direta. É verdade, vê-se pelo tempo que nós temos neste momento, já parece primavera, já estão as plantas todas a rebentar. As alterações climáticas é algo que nos está a acontecer a nós ou é algo que é cíclico? Uma boa questão, uma excelente questão. Parece-me que toda a ciência, todo o conhecimento que temos, nos mostra que, de facto, o planeta Terra, na sua relação com o astro que nos guia, que é o Sol, se altera. Ou seja, a Terra ciclicamente altera a forma como se roda sobre si própria, o movimento de rotação e translação. Ou seja, a relação que ela apresenta com o astro da galáxia altera-se e, consequentemente, há registado, e é fácil de perceber isso de várias formas, na geologia, na litologia, percebermos que a Terra sempre teve processos de aquecimento e arrefecimento. E, portanto, há aqui uma forte dimensão natural nestes processos. E esses ciclos são mais ou menos, apresentam maior ou menor tendência, apresentam uma maior ou menor amplitude daquilo que é o processo de aquecimento, arrefecimento, por sua vez, origina todo um conjunto de processos que estão inerentemente associados e esse é um facto inegável, tem uma forte dimensão natural. Ainda no século XIV, XV, ao século XVII, XVIII, tivemos aqui, digamos, uma pequena idade do gelo que foi marcada e em que tivemos um ciclo de arrefecimento e provavelmente o planeta vai repetir esses ciclos de aquecimento e arrefecimento com algum nível cíclico. O que é que nos preocupa? O que isto nos remete para provavelmente dizer, então, porque é que estamos tão preocupados com este ciclo de aquecimento que efetivamente não está a iniciar, já se iniciou há umas décadas, provavelmente desde o século XIX, porque é que estamos tão preocupados com algo que até tem uma certa dimensão natural? A razão é muito simples, é que este ciclo de aquecimento que estamos a viver está muito associado a processos antrópicos, ou seja, aquilo que poderia ter uma certa dimensão natural está a ser intensificado, podemos dizer acelerado, por muito da atividade humana, nomeadamente a libertação de gases de estufa, e este ciclo de aquecimento tem uma forte intensidade, ou seja, é um processo muito intenso, muita alteração em pouco tempo, e esta exposição é marcada porque nunca tivemos tanta gente no planeta Terra. Ou seja, o significado desta alteração vai ser muito particular porque, de facto, vai afetar-nos a todos, a toda a nosso modo e qualidade de vida. São muitos bilhões de pessoas e, portanto, efetivamente, a pressão nunca foi tão intensa e o número de pessoas expostas a este problema também nunca foram tantas. E daí a gravidade da situação do que estamos a falar e da urgência climática que efetivamente podemos colocar. Ou seja, há uma naturalidade nisto,
mas há uma gravidade que nunca aconteceu, porque nunca tivemos tanta gente no planeta Terra como temos atualmente. Mas então o que tu queres dizer é que o grande problema é nós sermos muitos nesta fase em que estamos ciclicamente a aquecer. Ainda bem que somos muitos, espero que continuemos a ser e a crescer e a aumentar em número e em diversidade, se houver essa possibilidade. A grande questão é que estamos a ser impactados diariamente sob uma série de consequências desta alteração climática, que basicamente é o aquecimento. Não é um aquecimento igual no planeta, nem é um aquecimento igual ao longo do ano. Aquilo que está a acontecer, e sublinho o que está a acontecer e que provavelmente vai continuar a acelerar, é a termos mais radiação, consequentemente mais temperatura, um aumento da temperatura, particularmente num período de verão, na nossa latitude, associada a uma diminuição bastante ou ligeiramente menor da precipitação, cada vez mais concentrada em ciclos. E esse facto origina, de forma cumulativa e consequente, toda uma série de processos, desde a forma como a hidrologia, se armazena água, que consequentemente vamos ter cada vez menos água armazenada, a forma como as plantas e todos os seres vivos, a vida orgânica, responde a este aumento da temperatura. Consequentemente, nós ainda não percebemos que o homem com H grande, não é? Onde é que incluímos, portanto, todos os géneros possíveis, estamos altamente dependentes das condições naturais, dos recursos, das funções. O nosso alimento, no limite, depende do clima. A nossa conforto térmico depende do clima. A necessidade, a quantidade de energia que produzimos e consumimos depende do clima. Agora, há uma nota que eu também queria deixar aqui. Não confundir clima com meteorologia. Ou seja, a meteorologia é aquilo que nos acontece diariamente e que muitas vezes, pela proximidade, nos dá uma sensação momentânea. O clima tem que ter um ciclo no mínimo de 30 anos para perceber aquilo que é a tendência, aquilo que são os padrões espaciais e temporais. Independentemente do clima, da meteorologia que estamos a ter recentemente, ou dependente do período de tempo de 30 anos, nós podemos assegurar que o aquecimento está a acontecer, é algo com uma tendência muito marcada, com uma diminuição da precipitação e com uma concentração da mesma e, no limite, este contexto que é algo que envolve toda a atividade humana, acaba por afetar todos os processos onde é que o homem, e sublinho aqui, a humanidade está inerente e associada. Mas, Mamed, não achas que... Qual é a tua opinião em relação a esta questão que gostava de fazer? Muitas vezes nós tentamos comunicar com as pessoas, provavelmente não explicar muito bem o que é que está a acontecer e estamos a culpar-nos a nós próprios por este aquecimento. Muito bem. E parece que, de repente, toda a gente se lembrou que não podemos comer tanta carne, não podemos comer tanto não sei o quê, não podemos beber tanta água, porque parece que somos nós os culpados disto estar tudo a acontecer. E eu, sinceramente, acho que, do ponto de vista de comunicação, isto não funciona grande coisa. Mas qual é a tua percepção? Não achas que estamos a falhar na forma como estamos a comunicar? Não seria mais fácil nós explicarmos isto? Atenção que isto não é só culpa nossa, isto também, nós estamos só a acelerar porque também somos muitos, não é? Certo, muito bem. É um facto e provavelmente as pessoas que estudam, investigam e obviamente também comunicam, mas mais cientificamente, técnica e cientificamente, as questões da mudança, das alterações climáticas, fazemos-lo às vezes, talvez pela complexidade do processo, de uma forma bastante, diria, hermética e que não ajuda, de facto, a haver uma resposta do ponto de vista da ação climática de qualquer cidadão, até dos mais jovens, menos jovens. E às vezes comunicamos sempre como se fosse uma situação que eventualmente se coloque num médio e longo prazo. E algo incompreensível. Concordo completamente que temos que, talvez como em tudo, haver alguém que seja capaz de arranjar uma forma de comunicação, seja no canal, no conteúdo, na forma, que nos permita perceber que
a mudança climática já está a acontecer, ou seja, já aconteceu, está a acontecer no nosso dia-a-dia. O homem, provavelmente, e isso reflete-se em vários níveis na nossa saúde. Todos nós temos um conjunto crescente de alergias, todos nós necessitamos cada vez mais, sentimos necessidade de ter, conforto térmico através de ar-condicionado em nossa casa. Todos nós pagamos uma conta de luz de energia cada vez é maior, isso às vezes tem a ver com a alteração do preço, mas às vezes tem a ver com os consumos. Consumimos mais. Os consumos. Todos nós sentimos que efetivamente, ou temos o sentimento de que a resposta da vida das plantas, a sua fenologia não é a mesma, e é verdade, isso reflete-se na quantidade, no tipo, na tipicidade dos produtos que consumimos. Todos nós estamos muito preocupados com a espécie de fauna ou flora que está em vias de extinção, ou seja, mas nós não temos alguma dificuldade, isto tem que ser comunicado, provavelmente todas estas nossas sensações e respostas resultam de um quadro de mudança climática que efetivamente está a acontecer, ou seja, efetivamente tudo isto que eu acabei de dizer tem uma íntima relação que tem a ver com a mudança climática e portanto acho que devemos comunicar que é algo que está a acontecer, é algo que o homem está a tentar compreender do ponto de vista científico e técnico. Já estamos a fazer muita coisa no sentido de garantir a nossa adaptação a esta mudança climática, ou seja, nós não estamos inertes nem perfeitamente inócuos, já estamos a fazer muita coisa. Isso reflete-se através da administração ao criar espaço verde, ao criar espaço esportivo, espaço lúdico, ao promover o nosso bem-estar em termos até desportivos, de lazer. Passa por garantir melhor capacidade de resposta de serviços de saúde pública, dos técnicos de proteção civil, para garantir respostas a eventos catastróficos, como sejam os incêndios, que em grande medida são um resultado imediato e direto daquilo que são as alterações climáticas. Ou seja, acho que temos que comunicar que é algo que está a acontecer, é algo que já estamos a fazer, é algo que já estamos a adaptar, mas é de esperar, e todos os modelos em que trabalhamos assim o indicam. Eu tive a sorte de trabalhar neste último do painel internacional para as alterações climáticas. É de esperar que num futuro imediato de 30, 40, 50 anos, esta situação ainda se intensifique. Obviamente, quando nos afastamos no tempo, a incerteza daquilo que vai acontecer aumenta, mas tudo nos leva a crer que isto vai continuar a acontecer, independentemente de garantirmos respostas imediatas de abaixamento da emissão de gases de estufa e tudo mais vai continuar a aumentar. E, portanto, temos que comunicar algum otimismo, mas também uma necessidade, de facto, de intervir ao nível da mitigação, ou seja, tentar contribuir para que, por um lado, esse aumento não seja tão intenso quanto o que seria expectável pela curva e pela tendência, e, por outro lado, que essa resposta não é em nada de extraordinário, é em pequenas alterações da nossa forma de vida, no limite até formas de alteração mas bastante mais saudáveis, do que comemos, da forma como lidamos com o ambiente interno de uma casa, do tipo de carro que compramos, do tipo de mobilidade que fazemos, ou seja, no limite também podemos entender, e eu acho que isso é importante ser comunicado, que a mudança climática pode ser uma necessidade da humanidade no seu todo, que pode resultar e sair daqui uma sociedade no limite mais capaz, mais justa e até mais proativa e mais saudável. Ou seja, eu não vejo isto propriamente como um fado para a eliminação da nossa civilização, não. Parece-me que estamos a fazer bastante bem e parece-me que somos capazes ainda de fazer mais e melhor. Não vejo isto propriamente como algo catastrófico, o fim, não me parece. Apesar de nós termos cientificamente tudo isto a ser trabalhado, temos estas informações e é óbvio que o comum dos mortais não tem tanto acesso a esta informação, embora ela existam, mas como é que se continua a cometer aqui alguns erros? Por exemplo, hoje soubemos que uma das barragens que produz eletricidade, aqui do Alto Minho, o governo mandou cancelar a produção de eletricidade porque não tem água. Certo. Isto tem um impacto económico enorme fortíssimo para nós. Mas claro, como é que
Estamos em início de fevereiro, toma-se esta posição e o ano passado fechamos uma produção elétrica à base de carvão. Como é que aceleramos tanto? Tudo bem, eu concordo que deveremos acabar com essa produção, mas o impacto ambiental e económico, a pegada ecológica não será mais forte agora que vamos ter que comprar eletricidade fora para substituir aquela que estamos a parar aqui no território? Pois. Há duas palavras que andam sempre muito associadas. Uma é mudança climática e outra é globalização. E a mudança climática é algo global. Obviamente a gente tem uma resposta e digamos um significado local, mas a mudança acontece à escala global. Aliás, é a mudança dos ciclos biogeoquímicos, da relação da hidrosfera do mar com a parte terrestre e toda esta interação que resulta nesta mudança. Ou seja, o que acontece é à escala global. E o que está a acontecer à escala global é, sabemos, uma mudança fortíssima do planeta e da interação humana, daquilo que nós vulgarmente chamamos como uma globalização. Muito da adaptação ou da ação climática tem a ver com estas escalas de ação. Ou seja, cada governo, cada nível de decisão, e agora vou pôr isto à escala nacional, ou à escala europeia, mas vou pôr isto à escala nacional, pode e deve fazer muito, desde a descarbonização, desde a produção e o consumo de energia, as políticas de produção e consumo de energia, e dos incentivos fiscais que estão associados, ou até a valorização ou a penalização de algumas respostas. Claro que os governos podem e devem, para isso que existem, criar políticas e mecanismos de incentivo ou desincentivo que resultem naquilo que possa ser a adaptação à ação climática. Obviamente, todas as políticas energéticas estão intimamente associadas, não é? Mas a questão que coloca é isso. No fundo, muito do que podemos fazer à escala nacional choca ou conflitua com aquilo que é tomado a outras escalas de decisão. Ou seja, não adianta muito nós, com a melhor das intenções, poder reduzir as emissões através de uma central de carvão, quando temos ao lado outros países que não estão imediatamente associados, às vezes contíguos, que tomam políticas em nada convergentes. No fundo, nós estamos a ser os bons alunos, estamos a ter o nosso contributo e temos que ficar satisfeitos com isso, mas não é suficiente seguramente para resolver o nosso problema. Depois vamos comprar eletricidade standards com uma origem que polui mais do que a que temos cá. Portanto, todas as cimeiras de clima que temos assistido são efetivamente aquilo que pode contribuir de uma forma muito decisiva, aquilo que se faça de forma coordenada à escala global, à escala do planeta, são aqueles que efetivamente podem contribuir para a mitigação, para a diminuição do problema. Nós, a nível mais local, e aqui quase local, regional e municipal, provavelmente o que podemos fazer é mais um processo adaptativo, certo? E devemos equilibrar a adaptação com a mitigação. Temos que contribuir para essa mitigação, mas também não podemos ser nós, seguramente não vão ser os portugueses a resolver o problema das alterações climáticas. Temos que fazer uma parte pequenina. Temos que fazer uma parte, como é óbvio. Mas também não somos dos Até porque países... temos essa responsabilidade. Claro. Temos essa responsabilidade. Agora, seguramente não é um país da nossa dimensão. Podemos provavelmente até aproveitar, até criar esse espaço de oportunidade para ter soluções de exemplo e tecnologias que são necessárias e até, no fundo, refazer uma inovação da nossa economia, que a gente tenha soluções experimentadas, válidas, algumas delas de natureza tecnológica, de produção energética ou não só, de alimentação, que possam ser exemplo e potencial exportador de produtos e serviços e, nesse sentido, criar aqui uma economia que resulta da nossa adaptação. E dou um exemplo, provavelmente o nosso problema, o nosso agente maior transformador da paisagem em Portugal são os incêndios florestais ou incêndios rurais. Posso garantir que ainda não conseguimos resolver o problema, como é demasiado evidente, mas atualmente os técnicos de análise de fogos, ou seja, analistas de incêndios florestais, são portugueses, são claramente os dos maiores especialistas mundiais e são contratados para ir a trabalhar para a Austrália, para os Estados Unidos, para a França. Ou seja, um problema a qual tivemos de dar resposta tem obrigatoriamente implicações sobre a nossa capacidade.
Portanto, quero continuar a estar otimista, no sentido que temos algumas formas de produção, distribuição de energia e de outro tipo de soluções que podem ser importantes para afirmar Portugal como um país exportador até de serviços, não só de produtos como de serviços. E na semana passada, na última semana de janeiro, um dos dias tivemos mais de 250 incêndios em pleno inverno. Nós estamos no inverno. Ainda antes de irmos propriamente à gastronomia e ao turismo, esta visão que nós temos das estações do ano, elas vão se manter ou achas que isto vai desaparecer, estas 4 estações como nós a conhecemos? Parece-me que a forma como nós vamos sentir essa mudança climática vai ser bastante ou significativamente distinta nos territórios. Aquilo que vai acontecer à beira-mar vai ser bastante diferente e a amenidade que a água nos traz, do ponto de vista da alteração climática em si, vai ser menor. Okay? Portanto, nós não vamos sentir um aumento da temperatura tão intensa, não vamos sentir assim alterações à partida de outros fatores meteorológicos ou até do próprio clima, embora o mar está a mudar e, portanto, também resulta a subida, a mudança da acidez, a mudança de outros parâmetros físico-químicos do mar também resulta dessa mudança. O rio ou o estuário vai ter alterações profundas. Se fizermos por oposição, as zonas mais altas e mais interiores vão ser aquelas onde essa mudança vai ser mais forte, mais intensa, mais sentida, onde é que a amplitude, a anomalia vai ser seguramente maior. Por exemplo, onde é que vai haver um maior aumento da temperatura vai ser claramente nos espaços de altitude e interiores. Onde é que vamos sentir provavelmente o maior período, a maior concentração da precipitação vai ser seguramente nesses espaços. Portanto, podemos ter aqui, é desigual a forma como acontece, é desigual, não é diferenciada, mas não tenho neste momento dados para afirmar que nós não vamos deixar de ter as 4 estações. Vamos provavelmente ter 4 estações, provavelmente mais marcada o inverno e o verão. Agora, o que podemos afirmar é que, seja no verão, ou seja, particularmente no verão ou no inverno, nós vamos ter uma temperatura média superior. E isso, aparentemente, é algo, enfim, é quase uma curiosidade, não é uma curiosidade. Não, é tudo menos uma curiosidade. Pronto, isso acontece, afeta-nos diretamente, afeta o nosso bolso, afeta a nossa qualidade de vida, o período de vida que vamos ter, porque acho que é muito evidente que nós percebemos que a resposta das plantas e da biodiversidade, até dos fungos do solo, dos cogumelos, que esquecemos normalmente esse reino menos conhecido, mas cada vez mais interessante, a resposta é evidente que nós temos uma floração cada vez mais precoce, cada vez temos menos invernalização. Toda a gente que estudou ciências da vida sabe o impacto que o frio tem na resposta das plantas. As plantas florescem de uma forma, o tipo de formação da flor, a viabilidade das flores. As flores é um fruto, fruto é comida, não é? Fruto é uva é vinho, já vamos se calhar falar disso. Mas, portanto, a forma como a planta responde obrigatoriamente a este estímulo é diferente. Algumas delas nem conseguem sobreviver nesta mudança e até desaparecem. Curiosamente, as plantas, isto é quase uma curiosidade, mas é verdade, em Portugal está a acontecer isso, em todo lado, as plantas estão-se a movimentar a uma velocidade atroz. Eu podia ter trazido aqui um pequeno filme do que estão a acontecer aos sobreiros em Portugal. Os sobreiros em Portugal, nos últimos 40 anos não é nada, estão-se a deslocar, estão a fugir para norte, estão a desaparecer na Serra Algarvia, estão a desaparecer no Alentejo, na parte do sul do Alentejo, subir em latitude e começamos a ver a mancha do sobreiro a crescer entre as montes e agora no entorno em Minho. Ou seja, ele basicamente está a fugir porque está a ter uma resposta à mudança climática. Temos estudos que mostram que os carvalhos, provavelmente, que normalmente estavam 1 mês ou 2 meses sem folha, ok, porque num período de frio que havia uma queda, por isso é que são folhosas, folhagem caduca, agora há anos em que estão cada vez, esse período de que não estão sem folha, cada vez encurta mais, e é curioso que este ano está a acontecer isto, a maior parte dos carvalhos tornaram-se marcentes, que é, só cai a folha quando nasce a seguinte, ou seja,
passaram a ter uma planta de folha caduca, passou a ter uma folha o ano todo. Pois. O que é que isso representa? Representa vida, representa serviços, alimentação, fibras, representa muito daquilo que é a fatura energética, representa muito daquilo que é a fatura de resposta à saúde pública. Provavelmente nós estamos a ter problemas de doenças subtropicais no sul de França. O governo francês teve que criar um departamento de doenças tropicais subtropicais. A quantidade de dinheiro que o governo de França gasta no sul, na zona de Marselha e Nice, para resolver problemas de malária, etc., disparou. Ou seja, disparou. Pois. A quantidade de técnicos aumentou e nós vamos ter, por exemplo, o nosso problema de saúde pública. Eu não estou a dizer que este vírus que temos aí é uma resposta de mudança climática. Estou convicto que ajudou. Estou convicto que está aqui uma relação. Não estou a dizer que seja única e exclusivamente. E isso tudo, obrigatoriamente, afeta toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Por exemplo, dou mais um exemplo para as pessoas perceberem o que é em que resulta a mudança climática. O país fez um esforço extraordinário e bem naquilo que é a criação de parques eólicos. Produção de energias renováveis. Trabalho exemplar quase à escala global. Atualmente, muitos desses colegas que estão envolvidos nesses projetos vivem aflitos e preocupados, estão a desenvolver trabalhos. E esta mudança climática, que resulta obrigatoriamente na quantidade, na intensidade, na direção dos ventos, vai afetar o nosso potencial de produção de energia renovável? O que é que acha que é a resposta? Imenso. Pois. Então, quando aquilo que há 10 anos era o futuro, não é? Porque provavelmente, e obviamente, eu entendo que continuará a ser o futuro. Agora, até que ponto alguns desses parques estão perfeitamente adaptados a esta maior aleatoriedade e mudança climática no aumento das direções e intensidades dos ventos e criamos tecnologias que sejam capazes de aproveitar ou transformar isto numa vantagem ou numa desvantagem? Obviamente, muito desse investimento pode não ter o potencial retorno previamente previsto, porque houve uma alteração das correntes de ar. Tão simples quanto isso. Ou seja, o que eu quero transmitir sempre é que quando estamos a falar de alterações climáticas não estamos a falar nada de intangível, nada de extraordinário, estamos obrigatoriamente a conversar sobre algo que é a nossa vida diária e que afeta a parte social do indivíduo, dos grupos e, consequentemente, também da economia. Talvez a parte económica seja aquilo que as pessoas mais rapidamente entendam e sentem. Pois, claro. Um dos impactos que também traz é a questão da água potável, não é? Nós estamos a ter uma quebra enorme já temos pouco a nível mundial, sempre foi, mas esta quebra não é só responsabilidade das alterações climáticas, mas principalmente porque somos mais a beber água também. Claro. Obrigatoriamente, o ciclo hidrológico natural alterou-se completamente. Quando chove muito em pouco tempo, até no limite, podemos ter os mesmos 800 milímetros numa zona que normalmente tínhamos antes. Basta que esses 800 milímetros não chovam de forma tão regular e se concentrem num determinado período de tempo, que a forma como a água escorre ao longo das vertentes é completamente diferente. Pois. Certo? Vai chover mais em menos tempo. Ou seja, provavelmente o escoamento é diferente. De repente eu vou ter cheias e de repente deixo de ter água, porque entretanto a água escoa toda. Essa alteração do ciclo hidrológico natural que está a acontecer, obrigatoriamente resulta em armazenamento superficial, naquilo que normalmente chamamos de albufeiras, ou até no armazenamento subterrâneo. Eu de repente tenho a capacidade de reter menos água, de se infiltrar menos água para os aquíferos e, portanto, para a albufeira. A partir desse momento, altera o ciclo antrópico, o ciclo humano, porque é aí que nós vamos fazer as captações de água. De repente, nós não temos tanta água armazenada e, de repente, temos um maior consumo de água. Certo? Até porque no limite, até porque se calhar, tomamos mais vezes banho, no verão faz mais calor, porque bebemos mais água, somos mais, temos mais indústria e mais agricultura a utilizar a água e, portanto, provavelmente a água armazenada é menor. E cada vez temos que regular melhor este consumo e este armazenamento, temos que aumentar a quantidade de água armazenada, temos que gastar melhor a água. Isto tem um profundo desafio a todas as entidades que armazenam e distribuem água até à nossa torneira. Essa é uma das áreas, não é propriamente a área com mais trabalho, mas trabalho muito diretamente com os colegas, que vão desde o ciclo natural ao ciclo humano da água
e estão a desenvolver formas de diminuir a quantidade de água que se perde nos sistemas de abastecimento, que se perde imensa. Aliás, conhecido, é um dos problemas nacionais. Sim. Estamos cada vez melhor, mas... seguramente. E a forma como consumimos essa água, como podemos fazer uma forte redução nessa água, e a forma como pegamos nessa água usada e somos capazes de a tratar para haver uma reutilização e uma valorização da água e voltar a usá-la noutros usos. Pode ser não necessariamente em água potável, mas para rega, para uso na agricultura, para utilização nos espaços verdes. Ou seja, seguramente tudo o que possamos fazer para regular melhor o ciclo hidrológico e aquilo que é o ciclo humano do consumo da água, da distribuição da água, há aí um trabalho, um desafio enorme. Gostava de relembrar que, por exemplo, esta nossa região aqui atlântica, do Entre Douro e Minho, que somos uns afortunados porque temos muita água, esta disponibilidade infinita quase de água que achávamos que tínhamos vai ser começada a ser colocada em causa. Porque vamos ter menos, porque não estamos a gastar bem e vamos ter que equilibrar aí essa balança. É um desafio muito interessante, seja na quantidade ou na qualidade da água. Bom, Mamed, temos aqui o enquadramento feito para a nossa conversa sobre gastronomia, turismo e vinhos, mas estamos mais ou menos ao meio do programa, vamos fazer aqui um pequeno intervalo e quando regressarmos vamos falar exclusivamente do impacto que tem nestas três áreas. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo e voltamos já a seguir para a segunda parte do nosso programa de hoje, que é sobre as alterações climáticas e o impacto que esta tem nas áreas em que o nosso programa fala: turismo, gastronomia e vinhos. Até já. Nos próximos dias 8, 9 e 10 de fevereiro, a cidade de Guimarães recebe o concurso gastronómico Ming Yong Chef Awards. Para além de cozinha e sala e bar, este ano o concurso vai ter, pela primeira vez, competição em pastelaria. As semifinais vão se realizar nos dias 8 e 9 de fevereiro e contam com a presença de 11 escolas das comunidades intermunicipais do Ave, do Alto Minho e do Cávado. A grande final vai se realizar no dia 10, onde se vai ficar a conhecer quem levará o prémio do Jovem Chefe de Cozinha, Pastelaria e Sala e Bar. Se quiser assistir a tudo isto, é só dirigir-se à página oficial do Amar o Minho e ficar atento a tudo. O Vai Dar Uma Curva é um podcast semanal sobre gastronomia, turismo e vinhos, conduzido por Rafael Oliveira. Pode ouvi-lo todas as sextas-feiras, ao meio-dia, na Rádio Antena Minho, em 106.0, mas também no Spotify e em streaming no YouTube da Field Travel. Estamos de volta para a segunda parte do Vai Dar Uma Curva. Esta semana estamos a falar sobre o impacto que as alterações climáticas poderão ter na nossa gastronomia, nos nossos vinhos e no nosso turismo. Connosco temos o engenheiro Mamed Alonso, para resumir, do IPVC, da Escola Superior Agrária do IPVC, e agora na segunda parte, Mamed, vamos falar especificamente deste impacto diretamente nisto. Eu vou começar pelos vinhos, estávamos aqui a falar em off sobre isso mesmo e é por aí que eu começo. Estes impactos, na nossa região dos vinhos verdes é reconhecida pelos vinhos frescos, leves, não é bem o baixo teor alcoólico aqui, hoje já não se usa esta expressão porque não é propriamente baixo teor alcoólico, mas tem um teor alcoólico inferior aos outros. Vai sofrer alterações com estas alterações climáticas? Seguramente vai ou está a ter esses impactos, esses desafios. Obviamente que a mudança climática, nas suas diversas expressões, afetam, antes de mais, aquilo que são os seres vivos que dependem desse clima. E, obviamente, quem são esses seres vivos? Os seres vivos são os seres vivos espontâneos e selvagens, mas também são a biodiversidade que o homem foi adaptando e domesticando à sua imagem durante estes anos todos, quase desde a domesticação, nos últimos milénios. Provavelmente um dos melhores exemplos daquilo que foi a domesticação e a melhoria da biodiversidade agrícola, da agrobiodiversidade, são as vinhas. Ou seja, aqui no Mediterrâneo e na região atlântica também, o homem teve a capacidade de pegar na vitis vinífera e ir desenvolvendo, adaptando imensas castas e variedades. Ou seja, nós temos livros em que na região dos vinhos verdes
nem que no século XIX tínhamos dezenas, enfim, penso que passava a centena de castas diferentes. Isso é uma riqueza, é uma diversidade extraordinária para aquilo que possamos fazer e que iremos fazer. Particularmente neste contexto que estamos aqui a falar, não é? Porque se de repente o clima muda, a relação deste tipo de plantas, este e outro tipo de plantas, com o clima altera-se. Seguramente o hábito fenológico, ou seja, quando a planta abrolha, como é que a planta cresce, como é que a planta faz a floração, a forma como é que essa floração efetivamente avinha ou desavinha, não é? Se forma uma uva, a forma como essa uva evolui na sua relação entre o nível de açúcares e o nível de ácidos que contém. Portanto, obviamente, isto é uma resposta imediata e direta àquilo que é o seu contexto climático. Aliás, uma das questões que nós trabalhamos é em zonagem vitivinícola e eu sei que aquilo que diferencia as regiões vitivinícolas, antes de mais nada, é o clima. Depois é o solo, a uma escala muito local, e depois é a topografia. Ou seja, se eu quiser criar uma divisão, eu primeiro começo a fazer a divisão do clima e do microclima, a divisão do solo e, consequentemente, a topografia dentro das parcelas e das quintas, etc. E, portanto, se o contexto muda, curiosamente aqui nos verdes, isso também está a acontecer. Ou seja, obrigatoriamente estamos a ter uvas com maior grau de açúcares, que isso permite obter obrigatoriamente um maior nível de álcool e obrigatoriamente esta relação entre o álcool, açúcar, álcool e acidez pode-se alterar. Isso pode acontecer em alguns anos de forma mais marcada, em algumas castas de forma mais marcada e, portanto, por isso é que é importante guardar este património genético e biológico de várias castas, porque algumas das castas estarão seguramente mais adaptadas a esta mudança. Se nós, em vez de termos, atualmente usamos uma dúzia de castas, das quais algumas são aquelas que definem algumas das sub-regiões, porque são aquelas castas emblemáticas, certo? Os loureiros, os alvadinhos, os rainhos. Perfeito, porque isso ajuda a divulgar toda uma tipicidade, etc. Se nós tivermos aqui uma forte diversidade de castas, este património genético, nós provavelmente teremos a capacidade de adaptação. Muito do que se está a fazer é alterar as tecnologias de produção. A forma como plantamos, a forma como pomos a planta, o sistema de condução, a forma como podamos essa planta, o tipo de produtos que aplicamos nessa planta. Curiosamente, uma das implicações das alterações climáticas é que os requisitos, posso dizer mesmo, o esforço de combate aos problemas fitossanitários de repente disparou, não é? Porque, no fundo, este clima também permite a propagação de uma série de pragas e doenças que nós obrigatoriamente temos subido debaixo do olho. Mas, de facto, as tecnologias da produção alteraram-se, que são uma forma de resposta, diria quase adaptação à mudança climática. Está a acontecer, estamos a ter vinhos com perfis diferentes, eu diria mesmo que já vêm da vinha e obrigatoriamente é um desafio muito interessante. Eu estou convencido que vamos ser capazes ou estamos a ser capazes de ultrapassar, mas um dos desafios interessantes é a pergunta que eu deixo e que é aquela que nos coloca todos os dias é: vamos conseguir garantir a tipicidade dos vinhos verdes num futuro próximo, médio, longo, perante um quadro de alterações climáticas? Ou seja, será que vamos conseguir manter o vinho verde na sua distinção, na sua tipicidade, quando de repente vamos ter uvas diferentes? É uma boa pergunta. É um desafio muito interessante do ponto de vista científico e técnico, porque eu estou convencido que um dos benefícios maiores e daquilo que é também o sucesso do vinho verde, que é um caso de sucesso, é de facto fazer um vinho diferente a uma escala nacional e global, não é? E, portanto, vamos garantir a sua tipicidade, sendo que tudo ao resto à volta está a mudar. Tu há pouco, na primeira parte do programa, falaste da deslocação dos sobreiros, não é? Certo. Isto também está a acontecer com as vinhas. Já se brinca, e apesar de não ser uma brincadeira muito, certo, que já temos vinhas no sul de Inglaterra ou no centro da Bélgica. Muito bem. Ou seja, provavelmente vamos ter países que nunca produziram vinho que vão passar a poder produzi-los daqui a uns anos. É isso que irá acontecer, não é? Certo. Assim como na nossa região, ou seja, na região norte, no Trás-os-Montes, na região de Trás-os-Montes, na região do Douro, podíamos falar no Dão, enfim, mais na
na região das Beiras, mas assim aqui no Alto Minho, o sítio onde é que nós estamos a fazer vinhas também está a ser alterado. Ou seja, nós hoje em dia estamos a plantar vinhas em sítios que seriam perfeitamente impensáveis aqui há 20 ou 30 anos atrás. Por exemplo, uma tendência marcada no Douro, muito marcada no Douro, que traz outro tipo de implicações interessantes, desafios interessantes, mas aqui também é a tendência do vinho subir em altitude. Ou seja, plantarmos vinhas cada vez mais altas. Sim. Isso é um processo de adaptação. Ou seja, nós vamos tentar manter o mesmo tipo de vinha, de uvas e de tipo de vinho, tentando subir em altitude, ou seja, como uma resposta à subida da temperatura, sabendo que as zonas mais altas, teoricamente, são mais frias. Sim. Isso é um processo adaptativo. E então, às vezes, achamos extremamente curioso, como acontece na região de Monção, Melgaço, colegas a fazer experiências e às vezes... Sim, o Soalheiro está a fazê-lo a 1100 metros de altitude, não é? Pronto. Isso é uma resposta adaptativa e provavelmente é uma tendência que vai continuar a acontecer. Isto sempre com o intuito de preservar aqui esta tipicidade que temos do nosso vinho, da região dos vinhos verdes. Outro dos impactos que me parece também que poderá acontecer é a questão do produto local. Eu não sou muito, até porque não existe uma definição de produto endógeno, claro. Não gosto muito de usar essa palavra, gosto mais de usar a produção local, porque a nossa gastronomia, no fundo, é aquilo que nós, em determinada época, temos disponível para comer e depois cozinhamos com aquilo. Muito bem. A gastronomia tradicional que hoje temos não vai ser a mesma que vamos ter daqui a 50 anos. Há produtos que provavelmente vão começar a aparecer mais na nossa gastronomia, que hoje não faz parte dos nossos produtos disponíveis, ou ainda são poucos, mas vão começar a aparecer mais na nossa gastronomia. Sim, achas? Estou convencido que sim. Um aspecto importante e que temos estudado é que pode ser uma vantagem da nossa região mesmo em Douro e Minho, relativamente a outras regiões mais homogéneas do ponto de vista paisagístico, é pelo facto de sermos uma região muito recortada do ponto de vista paisagístico, ou seja, com uma alteração do relevo, com uma morfologia bastante acentuada, acaba por ser algo que às vezes é apresentado quase como uma dificuldade à produção e pode ser vista no sentido, ou seja, é muito mais fácil definir microclimas quando temos uma região recortada do que numa região plana. Esses microclimas, alguns deles vão resistir muito bem, tem a ver com a topografia local do terreno, muito melhor à mudança climática. Ou seja, a mudança climática não vai ser igual em todos os pequenos vales que vamos tendo por aí. Um dos trabalhos que nós fazemos e que está a ser extremamente interessante é quais são esses pequenos vales, esses pequenos microclimas, onde é que a anomalia climatológica poderá ser menor. Facilmente imagino que isto tem implicações e interesse imenso para as empresas que querem plantar vinha. Onde é que estão esses locais? Quem diz vinha diz pequenos frutos, diz pomoídeas, diz plantas anuais ou outro tipo de frutos. Ou seja, a questão da produção alimentar, a questão da base da produção alimentar está em profunda mudança. Antes de mais nada, por os hábitos alimentares, pela globalização e pela mudança climática. E, obrigatoriamente, essas alterações que estão a acontecer ao nível da cadeia de produção alimentar, por exemplo, um fruto que está a começar a aparecer e pode ter o seu imenso interesse no futuro, o maracujá, os pequenos frutos, outro tipo de produções. Kiwi, por exemplo. O kiwi, seguramente. O kiwi começou a ser produzido no Douro e Minho nos anos 80. Hoje em dia temos centenas, se não milhares de hectares e é uma região com um potencial, com uma capacidade produtiva do kiwi. Ora bem, muito disso aconteceu também por mudança climática e de processos de adaptação à climática. Se eu tenho, enfim, agora vou pegar neste pequeno exemplo, podia pegar noutro, se eu tenho maracujás disponíveis na minha produção, seguramente hei de conseguir criar aí um conjunto de produtos extremamente interessantes que resultam do maracujá e não tenho dúvidas algumas que isto poderá ter implicações graduais naquilo que é a nossa gastronomia, ou seja, a gastronomia na sua base daquilo que é o produto que a define, assim como na base daquilo que é o consumo, seja na base da oferta ou da procura, está em mudança. Por exemplo, seguramente há um conjunto de pratos que fazem parte da nossa gastronomia, são próprios pratos de inverno.
Sim. Espero que não desapareçam, porque Alguns são ótimos. Espero, mas Bom cozinhar português, mas papas sarrabulhas. seguramente o estímulo para nós consumirmos alguns pratos mais fortes de inverno pode diminuir na medida que provavelmente vamos ter menos frio nesse período de inverno. Eu acredito que os nossos cozinheiros, os nossos chefes, as nossas pessoas vão ser capazes de recriar, espero que façam, recriar esses pratos. Para preservação, porque obrigatoriamente, mas obviamente que seja na produção que é necessária para a alimentação, seja no estímulo que vamos ter ao consumo, vai haver aqui processos também de adaptação que estão a acontecer e que vão continuar a acontecer nos tempos que se avizinham, não tenho grandes dúvidas disso. Do ponto de vista turístico, o que é que achas que vai acontecer? É curioso que não é propriamente também o tema, enfim, que eu tenha dedicado mais tempo, mas tenho lido imenso e tenho conversado e estado presente em alguns grupos de discussão desta relação entre as alterações climáticas e o turismo. Obviamente que a área onde é que nós trabalhamos mais é a relação com a produção, dos produtos, na sua relação com os sistemas produtivos alimentares, em particular com as questões do vinho, mas este é um tema interessante. Quando se fala de alterações climáticas, e até porque o turismo é uma atividade, enfim, crescente e marcante, e provavelmente vai continuar a acontecer nos próximos anos, é desta relação. É dos temas mais explorados a nível mundial, não por nós, mas por muitos colegas que trabalham. E há coisas muito, muito interessantes, estudos de caso, teses, estudos de investigação, projetos de investigação na relação entre o turismo e as alterações climáticas. E há aqui várias relações que normalmente são estabelecidas. Uma delas é o turismo vive muito da segurança. Certo? Exato. A gente procura espaços seguros, sim. Espaços que acima de tudo sejam atrativos e uma boa parte dessa atração é a segurança. Exatamente. Obviamente em sítios onde é que há muitas catástrofes naturais, os tufões e tudo o resto, portanto, seguramente não hão de ser muito atrativos. E repare que isso tem a ver com a naturalidade do meio, mas também tem a ver com a capacidade de resposta daquele espaço. Claro. Obviamente, um turista que quer vir para o Entre Douro e Minho há de saber que o Entre Douro e Minho não tem grandes catástrofes naturais e, ao mesmo tempo, se existirem, a nossa proteção e os nossos serviços de saúde pública têm uma capacidade de resposta efetiva. Imediata e oportuna. Exato. E, portanto, esta questão está a alterar, ao que leio e ao que observo, bastante algumas questões de padrões, dos próprios padrões do turismo. Penso que a nossa região tem muito que fazer a esse nível. Por exemplo, preparar-nos para problemas de saúde pública, termos agentes de proteção civil e, acima de tudo, mostrar que no meio destas alterações todas, o Entre Douro e Minho ainda é uma região que não tem grandes sismos, não tem seguramente problemas de tufões e furacões e etc. E, portanto, o último maremoto que já tivemos, foi no século XIX e, portanto, estamos aqui perante uma região em que, independentemente das alterações que possamos a ter, ainda não são intensas e, portanto, ainda continua a ser um espaço seguro climaticamente. Depois, há outra questão que normalmente também é aflorada muito neste ponto, que é a íntima relação entre as alterações climáticas e o turismo de sol e praia. Ou seja, provavelmente o turismo que mais se é afetado, até porque o mar está a mudar muito, claro. E, portanto, o avanço, o recuo da costa, a alteração dos padrões de marés, as alterações, inclusivamente a quantidade de ultravioletas que está a aumentar, que torna alguns locais, enfim, quase inóspitos durante uma boa parte do dia e durante uma boa parte do ano. Ou seja, o turismo de sol e praia é seguramente um dos turismos mais afetados pelas alterações climáticas. Curiosamente, o turismo de natureza, o turismo religioso, que aquele que depende, enfim, de um meio natural não tão exposto, não tão como é a costa, e que o turismo cultural, esse é aquele que menos depende das condições naturais. Depende das alterações climáticas, das condições naturais, por óbvio. Sim. E, portanto, muitas vezes esse turismo, enfim, que eu não sou especialista na área, não é? mas enfim, tento estar atento, esse turismo religioso, esse turismo de evento, esse turismo cultural, o turismo até de natureza em algumas áreas, esse turismo de alguma forma pode ser apresentado como um turismo adaptado às alterações climáticas porque é provavelmente os locais menos expostos.
É curioso que muitas vezes, que é uma área que eu entendo interessante e às vezes pretendo praticar, que é o turismo para públicos muito pequenos, mas muito interessantes, que é públicos pequenos, que é o turismo técnico, o turismo científico. Há expedições, há operadores em Inglaterra, provavelmente o Rafael saberá muito melhor do que estamos a falar, que se especializam, e eu conheço um ou outro, que se especializam em criar grupos de investigadores da Universidade de Oxford ou de Cambridge ou do Imperial College, etc., em que juntam 30 ou 40 investigadores que pagam por isso e de repente os colocam, como eu sei, uma temporada ali no Carvalhal de Faf para estarem ali a conhecer melhor o Carvalhal de Faf e estudarem o processo de adaptação do Carvalhal de Faf às alterações climáticas. Esse tipo de turismo, mais orientado para um turismo técnico, um turismo científico, eu não tenho dúvidas que pode ser um espaço interessantíssimo de oportunidade. O nosso território é bastante rico neste tipo de... Os microclimas, tem a ver com a forma como ele está estruturado, não é? Repare, havia alguém que dizia, eu tive um tio que nos anos 50, é uma história que agora não interessa, mas um homem curioso, com uma história de vida extraordinária, o irmão mais novo do meu pai, no final dos anos 50, emigrou para o Brasil. E as razões são interessantíssimas. E então o homem estava sempre no Brasil e estava sempre a dizer que Portugal era muito pequenino, o país do Brasil é que era grande, e ele dizia, perfeitamente enganados, Portugal é um país encolhido, muito encolhido. Se nós esticarmos bem Portugal, fica maior que o Brasil. E eu achava piada a expressão dele, mas hoje estou completamente convencido que é assim. Porquê? Nós, num pequeno número de quilómetros em que a gente faça um percurso, entende ou passa por condições completamente distintas. Verdade. Imagens, isto acontece no Alto Minho, acontece no Cávado, acontece no Ave, acontece quase no Douro. E essa diversidade de condições naturais, de climas, que obrigatoriamente resulta numa diversidade de paisagens e até de culturas e de patrimónios diferentes, é uma riqueza extraordinária a todos os níveis, não é? Do ponto de vista, obviamente, humano, cultural, mas também para estudar a mudança climática. Ou seja, Portugal, nessa via, pode quase ser apresentada porque eu, de repente, estou junto ao mar, estou num estuário do Lima ou do Minho, e desloco-me a meia hora e estou num espaço de 1.300, 1.400, quase 2.000 metros de altitude, numa região de montanha, de altitude ou montanha. Isso é único, não é fácil, parece-me a mim, não será exclusivo, mas não há muitos espaços onde é que isto pode acontecer, até do próprio estudo e experimentação, porque também se vive da experimentação, da adaptação às alterações climáticas. E agora, mesmo estamos quase a terminar o programa, nós somos uma região, e há pouco disseste bem, recheada de água. Certo. Temos água por todo lado, somos diferente também a região do Minho, porque de facto é rasgada em muitos sítios por circuitos de água, rios uns maiores, os mais pequenos, temos imensa água. Vamos continuar a ter esta água. Ela vai aquecer, se aquecer vamos ter outro tipo de peixe. O que é que... Essa questão do elemento essencial à vida, era assim que nos ensinaram logo nas primeiras letras, é a parte mais importante. Ou seja, não tenho grande dúvida que os seres vivos ou a biodiversidade é uma parte importante desta complexidade, mas o elemento que de que forma regula o planeta até do ponto de vista climático é a água. De facto, Portugal tem aqui grandes grupos. Um primeiro grupo, Portugal é marcadamente mediterrâneo. Eu diria que aquilo que era a Lusitânia, uma boa parte da Lusitânia é mediterrâneo. E depois temos aqui uma frente atlântica, onde é que nos inserimos, onde é que, digamos, as características climatológicas são bastante diferentes. Depois temos ali uns espaços de altitude, interiores, onde é que a continentalidade é mais marcada, e diria que Portugal é riquíssimo, até do ponto de vista de biodiversidade, porque no fundo em Portugal temos aqui estes três biomas, temos aqui estes três espaços em conflito e, portanto, os espaços de fronteira são sempre muito, muito interessantes. Até fronteiras humanas.
é onde é que as coisas se encontram, onde é que as coisas acontecem, onde é que se promove essa diversidade. É interessante de que a quantidade, mas acima de tudo o armazenamento de água no Entre Douro e Minho, nesta frente atlântica que marca e define a nossa região, é algo histórico, mas também foi promovido. Ou seja, o homem, ao longo, principalmente, eu vou pôr isto nos últimos séculos, construiu toda uma paisagem, no fundo promoveu o armazenamento e a conservação da água e do solo. Eu quando faço um socalco, e o Entre Douro e Minho tem tantos ou mais socalcos que o Douro. Sim, é verdade. Ok? Um aspecto... Não estão todos concentrados como lá, não é? Mas nem mais, isso é um aspecto importante. Os antrossolos são algo que marca muito o Entre Douro e Minho, ou seja, é um solo formado pelo homem. Eu quando faço um socalco, eu basicamente o que estou a fazer é a interrupção do ciclo hidrológico, ou seja, a água em vez de escoar por ali abaixo vai-se infiltrando, vai-se metendo nas leivas, vai-se infiltrando, etc. Ou seja, aquela água vai descendo e vai aflorando, regulariza a afluência à linha d'água imediatamente que drena aquele espaço. E assim consecutivamente. Ou seja, se eu conseguir manter as nossas serras arborizadas, se conseguir manter os nossos socalcos, as nossas paisagens vivas, acredito, e se construirmos aí uns sítios estratégicos de uns bons embalses de água, eu não tenho dúvidas que vamos continuar a ter imensa água no Douro e Minho. Se nós continuarmos a deixar arder tudo, deixar as serras sem vegetação, se deixarmos cair que os socalcos desçam por ali abaixo porque não estão a ser mantidos, não estão a ter uma agricultura, não estão a ser coisa que acontece noutras latitudes, acontece na Sardenha, acontece na Sicília, acontece na Grécia, ou seja, há muitas zonas onde é que estes antrossolos, enfim, já deixaram de ser cuidados há alguns anos e de repente aquilo são autênticas avalanches de neve e às vezes levam a aldeias e vilas em cima, à frente. Pois. Nós estamos a incorrer nesse perigo. Okay? Espero que os pequenos casos que já aconteceram não cresçam. Se nós conseguirmos manter uma paisagem viva, arborizada, com muita vegetação, que regule, aproxime, promova uma infiltração, até uma precipitação invisível, como nós lhe chamamos, e toda uma paisagem agrícola, viva, eu acredito que vamos continuar a ter água, porque essa água vai ser regulada. Se nós nos esquecermos da importância de tudo isto, penso que o que vai chover de uma forma muito intensa vai desaparecer no mar e quando nós vamos precisar da água, ela entretanto já está em Viana, já está na Póvoa do Varzim, já fugiu e nós vamos começar a ter períodos com déficits hídricos muito fortes, seja na produção agrícola, seja para o consumo humano. Incorremos nesse perigo. Mamed Alonso, obrigadíssimo. Foi um prazer mais uma vez estar aqui contigo e conversar e ouvir-te a falar sobre este tema, cada vez mais importante. Ainda há poucos dias tivemos num seminário onde falámos sobre isto, no Alto Minho, e de facto é um tema cada vez mais importante que se fale, principalmente que se desmistifique aqui algumas situações e que percebamos todos que isto não é só a nossa culpa, nós estamos a participar nela, mas não somos o principal ativo, provavelmente, que o está a fazer. Muitíssimo obrigado, até um dia destes. Nós é que agradecemos a possibilidade, enfim, de falar sobre sempre temas que gostamos, mas acima de tudo que nos interrogam, e enquanto indivíduos, enquanto grupos, e parece-me que acredito sobre a inteligência humana e a capacidade humana. Acredito que ao longo do processo nós sejamos capazes de compreender o que está a acontecer, que é algo marcado, complexo, difícil, mas acredito que cresci numa sociedade onde é que me ensinaram que a necessidade é a mãe das artes e, consequentemente, por isso acredito que esta necessidade vai despertar em nós uma capacidade de adaptação. Uma capacidade de adaptação. Até no limite podemos sair disto mais capazes e mais preparados para outros desafios. Muito bem. E nós ficamos então por aqui. Hoje estivemos com o engenheiro Mamed Alonso a falar sobre as alterações climáticas e o impacto que estas têm ou poderão ter no futuro da nossa gastronomia, do nosso turismo e dos nossos vinhos, em especial o vinho verde. Já sabe,
todas as sextas-feiras, depois do noticiário do meio-dia, aqui na Antena Minho, ou depois em podcast ou no YouTube da Field Travel. Estamos cá todas as sextas-feiras para falar sobre temas ligados ao turismo, à gastronomia e vinhos. Eu sou o Rafael Oliveira. Voltamos a ver e a ouvir 2 a 8 dias.